Prontos para a palavra, irmãos? Glória a Deus. Queria a gentileza que você se assentasse, com temor, reverência à palavra de Deus. Eu creio que Deus tem algo tremendo para falar com a gente. Creio que há algo fantástico que Deus quer revelar ao nosso coração. Querido, diante de tudo isso que nós estamos vivendo, né, esse cenário horrível que o Brasil está passando, vergonhoso, onde as desconfianças tomam conta, já não conseguimos acreditar em quem fala, um ambiente de trevas, onde ao mesmo tempo que gera medo, gera indignação, gera revolta. Mas eu quero trazer uma palavra que o Espírito Santo tem colocado no meu coração, para que a gente possa focar agora no ponto certo. Acho que o momento é da gente olhar para o ponto certo e colocar o nosso coração nas coisas certas. Caso contrário, nós vamos ser levados por todas essas influências, vamos ser agredidos e de repente nós estamos no mesmo meio. Em vez de sermos instrumentos de bênção, em vez de sermos abençoados, começamos a ser instrumentos de praga e maldição e consequentemente vamos viver debaixo da mesma pressão. A Bíblia diz que haverá diferença entre que o serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Amém? Há diferença entre que o justo e o ímpio. Então nós não podemos entrar no mesmo barco, não podemos fazer parte, nós não somos farinha do mesmo saco, nós somos os filhos de Deus. Amém? E sobre nós existe uma promessa, sobre nós está liberada uma herança. Querido, ainda que 1000 caiam à sua direita e 10.000 ao seu lado, eu e você não seremos atingidos. Ainda que andemos pelo vale da sombra e da morte, não temeremos mal algum, querido, porque tu estás comigo, diz a palavra do Senhor. É hora de você buscar essas mensagens, é hora de você buscar essas promessas, e é hora de você fazer dela o teu rochedo, para que você não fique pisando em território movediço. Caso contrário, você afunda junto. Amém, queridos? Querido, não deixe se abalar. Vamos crer, vamos lançar a nossa fé naquele que é poderoso, naquele que é fiel, naquele que não falha, naquele que não abandona, naquele que não mente, aquele que não é homem, nem filho do homem para mentir. Aleluia! Quem é o teu Deus, querido? Aleluia, Ele é o nosso Deus, Ele é a nossa rocha. Então eu creio que estamos passando por ventos fortes na nação, e não somente na nação, mas estamos passando por ventos fortes soprando no mundo inteiro, e agora é hora de firmarmos os nossos pés. Aleluia. Então eu quero chamar você para inspirar você com uma palavra de fé, buscarmos algumas promessas em Deus e acreditarmos que Deus está no comando, Deus está reinando soberanamente. Aleluia, glória a Deus. Quero começar lendo com você um livro de Hebreus, no capítulo 10, onde nós podemos entender sobre o que o Senhor tem para nós. E se eu pudesse dar um título para essa mensagem, confesso a você que pensei, mas eu vou dar o título Mar de Brigadeiro. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá? Vamos crer? Certo? Esse é o título, e eu quero que você entenda por que dessa mensagem, ok? Quero que você entenda essa mensagem. Hebreus capítulo 10, versículo 13, ela vai dizer para nós o seguinte. Aqui é o contexto em que Jesus está apresentando Jesus sobre a sua missão, a sua obra, o que Jesus fez, o que Jesus é, o que Jesus se estabeleceu. Amém? Então Jesus ressuscitou, Jesus assentou, Jesus venceu antes de ressuscitar. Ele venceu todos os principados, ele venceu todas as potestades, ele venceu todos os inimigos, ele sujeitou todas as coisas. Amém? Ele perdoou os nossos pecados, ele nos justificou, ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e quando ele concluiu isso tudo, ele disse: está consumado, está feito, não temos mais nada para acontecer, mais nada para vencer. E aí a Bíblia diz, o autor de Hebreus, que ele nos ensinando, ele diz: e daí em diante, depois de todas essas obras, depois de ter consumado, depois de ter vencido a morte, o inferno, o pecado, todas as maldições, daí por diante, esperando até
que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Aleluia. Se você puder voltar ao versículo 12 para mim, por gentileza, ele vai deixar bem claro aonde Jesus está e o que ele está fazendo. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre, diga para sempre, para sempre à direita de Deus. Pense o seguinte: o trono de Deus e à direita de Deus, Jesus está assentado, amém? E ele senta para governar, ele senta para reinar, ele senta para liberar as suas ordens, os seus comandos e liberar as suas promessas. Então para sempre ele está à direita, fazendo o quê? E o que o Pai está ministrando o coração do Filho à sua direita? Volta ao versículo 13, e ele está dizendo que daí por diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo ou por estrado dos seus pés. Ou seja, Jesus está no trono, assentado à direita do Pai, e debaixo do seu trono está todas as nossas vidas, está todo o andamento da história, e cada dia que passa, o Senhor está eliminando um inimigo e colocando debaixo dos pés do Senhor Jesus, amém? E a Bíblia diz que Jesus está esperando até que todos os inimigos, queridos, que inimigos são esses? No livro de Efésios ele vai nos dar uma noção um pouco sobre que inimigos são esses. Efésios no capítulo 1, ele diz o seguinte: que operou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo assentar aonde? Assentar aonde? Vocês estão aí, igreja? Amém ou não? Assentar-se à sua direita nos céus, o trono, à direita, governando junto com o Pai. Versículo 21, muito acima, diga muito acima de todo principado, autoridade, poder, domínio, todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. Olha só, ele está sentado à direita do Pai, diz o autor de Hebreus, esperando até que todos os inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. Aqui o autor Paulo, o apóstolo Paulo, nos ensina que ele está sentado acima de todo principado, de toda autoridade, de todo poder, de todo domínio, de todo nome que se nomeie, não só neste século, mas nos séculos que virão. Querido, quando você começa a estudar a Bíblia, você vai perceber que por cada época, em cada geração, existem tipos de inimigos diferentes. Para cada tempo, para cada século, existe liberado tipos de principados diferentes. Existem principados que a igreja primitiva enfrentou, que nós não enfrentamos mais, mas nós vamos enfrentar uns principados que eles nunca enfrentaram. Quando você vai estudar um pouco do livro do Apocalipse, você vai ver que no desenrolar do cenário apocalíptico, você vai ver que de repente surgem novos tipos de principados. Então é possível que no futuro haverão novos tipos de tormentos, novos tipos de angústias, novos tipos de opressões que nós ainda não vivemos. Porque não só do presente século, não só os principados de hoje, mas os principados que virão, o Senhor vai colocar todos debaixo dos seus pés. Aleluia, glória a Deus. Querido, saiba de uma coisa: todos os meus inimigos, todos os teus inimigos já foram destruídos. E a Bíblia diz que tem um último inimigo a ser vencido, e o último inimigo a ser vencido é a morte. Ainda eu vou ter que enfrentar a morte. Um dia a morte, se o Senhor Jesus não vier e me arrebatar, até que o dia do Senhor venha, e se eu ter que enfrentar a morte, ainda eu vou enfrentar a morte chegará em mim, e quando a morte chegar em mim, o Senhor vai sujeitar esse inimigo debaixo dos seus pés, e eu não fico na morte, eu ressuscito para a vida eterna. Aleluia, glória a Deus, querido. Há uma esperança, Ele está vindo para me buscar, Ele está vindo para levar a sua igreja, e até Ele chegar, todos os inimigos vão sendo vencidos. Querido, perceba, se você lembrar, você vai ver que algumas gerações atrás nós enfrentávamos alguns tipos de desafios que essa geração já não enfrenta. Hoje estava ouvindo uma mensagem do Cláudio Duarte, não é Paulo Duarte, é Cláudio Duarte, né? E ele fez eu me lembrar de umas coisas, eu dei risada, né? E aí nós podemos lembrar de alguns inimigos que nós tivemos que vencer e que essa geração não sabe quais são, né? E de repente os inimigos que você teve que enfrentar lá na tua adolescência, lá na tua infância, você olha para hoje e diz: mas esses caras são muito frouxos, porque o que eu enfrentei eles não enfrentam. Por exemplo, quantos aqui já se engasgaram com a bala soft?
né? Você está contando a sua idade, né? Querido, esse é um inimigo que você enfrentou e que essa geração não enfrenta, né? Aí eliminou a bala soft do caminho, né? Quantos aqui já pisaram em prego com chinelo havaiana e teve que levantar ainda assim, né? Lembram disso? Quem aqui já enfrentou? Conta aí tua idade, querido, já dá para entender. Os inimigos que a gente enfrentou, que hoje já não existem mais, né? O famoso bicho do pé, né? Hoje não se existe. O tal do piolho, né? São inimigos que nós enfrentamos e que essa geração, na maioria delas, não sabe nem que existe, né? E aquele que chute que a mãe dava pra gente e não comprava outro até ele ficar branco, e o bicho era preto, né? De tanto lavar ele ficava branco, enquanto não rasgar não dava outro, e não acabava mais aquele troço, querido. Você chutava pedra, chutava tudo para rasgar e não rasgava. E é um inimigo que já foi vencido. São principados de presente século e dos vindouros, e você enfrenta inimigos hoje, e que talvez o futuro, os que virão, vão ter que enfrentar. Hoje nós enfrentamos esse gigante chamado corrupção, e que há anos se estabelece na nação, mas precisamos vencê-lo. Nós precisamos enfrentá-lo para que outras gerações não precisem enfrentá-los. Amém? Então o que Jesus está fazendo hoje? Jesus está do lado do Pai, juntamente levando comigo, eu e Ele estamos assentados, e todos os inimigos estão sendo colocados debaixo dos nossos pés. Querido, e você tem que crer nisso. Os inimigos se levantam, mas quando eles se levantam, a palavra do Senhor diz que Deus vai jogando tudo debaixo dos nossos pés, porque estamos assentados com Cristo na direita do Pai, nas regiões celestiais. Amém? Quantos creem nisso? Diga glória a Deus e aplauda ao Senhor por essa verdade, por esse tremendo, aleluia, glória a Deus. E eu preciso alimentar a minha esperança, eu preciso alimentar a minha fé, firmar na palavra de Deus e entender o movimento do Espírito. Quero que você acompanhe comigo um detalhe na palavra de Deus, no livro de Marcos, no capítulo 6, e eu quero que você acompanhe comigo nos detalhes, ok? Interessante os detalhes, e nós precisamos entender os detalhes da Bíblia. Nosso problema com a Bíblia, queridos, é que nós olhamos a Bíblia como se ela fosse qualquer livro, e não temos paciência com a Bíblia. Por que muitos não creem ou não entendem a Bíblia? Porque a Bíblia, querido, não é o gibizinho que você aprendeu a ler. A Bíblia não é o livro de contos românticos que você ficava sem suspiro, né? Ficava, né, quase sem respirar quando você lia aqueles contos. A Bíblia é o livro que revela a vontade de Deus, e acima de tudo a palavra de Deus, ela revela a Jesus. Então, com todo cuidado, quando você for ler a Bíblia, põe isso na tua mente: eu preciso encontrar o amor de Deus, e eu preciso encontrar a obra de Jesus. Enquanto eu não encontrar o amor de Deus e a obra de Jesus na palavra de Deus, não a abandone, não a feche, chore em cima, fala: Deus me revela, porque a palavra de Deus, ela é rica em detalhes, e ela se completa de uma maneira até mesmo aterrorizante, queridos. Quando você começa a fazer as ligações, como que pode um autor que viveu uma época, num mundo, num século, e ele fala algumas coisas que outro autor, num outro século, numa outra época, numa outra cultura, num outro ambiente, eles falam e eles se conectam, como se vírgulas encaixassem, frases se completassem. Esse é o mistério da palavra de Deus, e ela é poderosa. E eu preciso olhar para a palavra de Deus e acreditar que ela tem algo para revelar a mim. Não como um livro de inspiração, não como um livro romântico, não como um livro de instruções, mas um livro que vai revelar o amor do Pai e a pessoa e a obra de Jesus Cristo na minha vida. Amém? E eu quero convidar você a juntos olharmos esse momento na história de Jesus com seus discípulos, e atentarmos os detalhes e entendermos a profunda revelação que nós temos aqui, onde pode nos fortalecer nesses dias, onde Jesus está conosco, jogando todos os inimigos debaixo dos nossos pés. Amém? Querido, todos os inimigos já foram vencidos, eu só preciso pisá-los, eu preciso me apoderar e sair mais do que vencedor. Amém? Então creia nisso. Aqui conta a história que no capítulo, versículos anteriores, é o momento em que houve a multiplicação dos pães e dos peixes.
Quantos lembram desse momento, esse episódio famoso, né? Onde Jesus com 5 pães e 2 peixinhos alimentou a multidão de 5.000 homens, ok? Agora preste atenção, os estudiosos, quando eles falam sobre esses 5.000 homens, eles chegam a um número, concluindo um número de cerca de 15.000 pessoas. Há quem fale em 20.000 pessoas. Com 5 pães e 2 peixinhos, Jesus alimenta uma multidão de 15.000 pessoas, porque são 5.000 homens, mas não está registrado, não era costume da época contar o número de mulheres, o número de crianças. Então quando soma mulheres, crianças e os homens, os estudiosos ousam o número de até 20.000 pessoas. Então Jesus tinha feito esse milagre que tinha impactado, e os discípulos haviam trabalhado bastante. Pense você servir refeições para 20.000 pessoas, 12 homens somente. Somando a Jesus, eram 13 homens para servir uma multidão de 20.000 pessoas. Foi trabalho árduo. E depois que todos comeram, eles ainda foram limpar o ambiente. E a Bíblia diz que eles ainda encheram 12 cestos, sobraram 12 cestos. E agora eles cansados, e agora eles impactados com o milagre, felizes com a obra que Jesus tinha operado. E em seguida, nós encontramos o versículo 45, que diz assim: logo em seguida do que? Do milagre, de servir as refeições, de limpar o ambiente, guardar os restos. Em seguida a isso tudo, Jesus obrigou os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia as multidões. Então Jesus ainda tinha que cumprimentar uma média de 20.000 pessoas, ok? E tendo a despedido, a Bíblia diz que Jesus foi aonde? Ao monte orar. Jesus subiu um monte para orar. Próximo versículo. Chegada a tardinha, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. Segura aí. Então, perceba o seguinte, que Jesus sobe ao monte. Eu tenho só para você se contextualizar, eu tenho a imagem desse monte, que é o Monte Arbel. Esse é o monte que Jesus subiu. Põe para mim a imagem, o Monte Arbel, onde esse é o monte, queridos, ok? Lá nós temos no fundo, consegue enxergar? O Mar da Galileia. E esse aqui é o monte em que Jesus subiu. Então lá embaixo, nessa relva, aqui nesse ambiente, Jesus fez a multiplicação dos pães e dos peixes. Uma multidão de média de 20.000 pessoas estavam lá. E agora Jesus impele os discípulos a eles entrarem no barquinho e cruzarem o mar lá do outro lado. Estão enxergando do outro lado? O Mar da Galileia, ele é um lago. Ele não é um mar, mas ele é um lago. Mas ele é tão extenso que chegou a ter o nome de mar. Então é o Mar da Galileia. Então ele é longo, ele é grande para ser atravessado. E Jesus deixa os discípulos, despede a multidão e sobe nesse monte. Amém? Estão aí? Não tem nada a ver, não é Jesus aquele lá, né? Tá bom? Que lá acho que é Judas antes de se suicidar, tá bom? Mas está aí, ok? Queridos, presta atenção. Quando a Bíblia diz que depois que Jesus completou a obra, ele sobe nas alturas e senta à direita do Pai, nas regiões celestiais, e começa a sujeitar todos os inimigos debaixo dos nossos pés. Perceba aqui os detalhes que nós vamos encontrar aqui, onde Jesus pega os seus discípulos e envia-os para atravessar o mar, e agora ele sobe no monte. Ele do alto, ele está, e a Bíblia diz que ele sobe o monte para orar, ok? Ele sobe o monte. Volta o versículo, por favor. Volta o versículo 46. Ele subiu o monte para orar. Querido, o que Jesus está fazendo à direita do Pai? A Bíblia diz que ele está intercedendo por nós. E o que é uma intercessão? É orar. Jesus está clamando, Jesus está intercedendo, Jesus está vendo a minha aflição, Jesus está olhando a tua aflição, e Jesus está orando. E enquanto Jesus ora, os teus inimigos são derrotados. Amém? Semana passada nós aprendemos que precisamos orar, mas enquanto Jesus ora, nós nos conectamos e nós recebemos essa intercessão, essa obra que Jesus operou naquela cruz de vitória. Então eu tenho uma esperança. Jesus sobe o monte para orar. Próximo versículo, vamos continuar. E ele diz o seguinte: chegada a tardinha, estava o barco no meio do mar. No meio. E o que estava acontecendo? E ele sozinho em terra, versículo próximo. E vendo-os fatigados. A palavra fatigados aqui, ela dá a ideia de estresse, cansados de remar, cansados de tentar vencer, cansados de lutar.
A Bíblia diz que eles estavam remando, e o que acontecia? O vento lhes era contrário. O vento estava soprando ao contrário, e eles estavam ali tentando remar, tentando sair do lugar, e eles não saíam. E a Bíblia diz que Jesus, vendo-os fatigados a remar, porque o vento lhes era contrário, e era a quarta vigília da noite. Quarta vigília da noite. Você precisa atender aos detalhes, vamos prestar atenção. Qual que é a quarta vigília da noite? Talvez você não saiba, mas eu gostaria de te explicar. Eu tenho aqui para te levar a entender como que funciona essas vigílias e esses horários que a Bíblia fala. A hora nona, hora sexta, quarta vigília, segunda vigília. Talvez você já se deparou e você não percebeu. Põe para mim na tela e nós vamos entender o seguinte. Eu pensei em fazer com os braços. Agora não precisa apagar não, certo? Mas eu pensei que com o braço nós não ia conseguir imitar um relógio. Então eu achei melhor pôr um relógio aí para você entender. Aqui esse relógio está marcando as 6 horas, mas imagine que são 18 horas. E 18 horas começa a primeira vigília da noite. Ok? Nós temos 4 vigílias da noite. Então das 6 horas até as 9 horas, das 18 horas às 21 horas, nós temos a primeira vigília da noite. Segunda vigília, pode passar. E aí nós temos... Não, passa o relógio. Aqui nós temos o segundo relógio. Ele está marcando 9 horas ou 21 horas. Então das 18 às 21 é a primeira vigília. Das 21 à meia-noite é a segunda vigília da noite. Ok? Vamos para a terceira vigília. Pode passar o relógio. Não, o relógio. E aqui nós temos o relógio montando 12 horas, ou 24 horas, ou 0 horas, como você preferir. E aqui, das 9 às 12, termina a segunda vigília e começa a terceira vigília. E a terceira vigília da noite vai da meia-noite até as 3 da manhã. Vamos para o próximo relógio? Ok? Obrigado, Ellen. E aqui nós temos as 3 horas da madrugada, onde começa a quarta vigília da noite. Ok? Então das 3 da manhã até as 6 da manhã é o horário da quarta vigília da noite. Certo? Volta lá para o texto. E o texto está nos dizendo isso. Pode voltar ao texto bíblico agora. E vendo fatigados a remar, porque o vento lhes era contrário. E na quarta vigília da noite, querido, preste atenção. É madrugada. É trevas. É escuridão. Volta para mim a imagem do monte. Esse aqui, eu não sei o horário que essa foto foi tirada, mas nós temos o horário do dia. Você consegue enxergar, bem aqui nessa ponta da minha esquerda, um barquinho que está ali? Estão enxergando? Só os puros de coração enxergam, hein? Não está enxergando, então está feio, né? Querido, Jesus está aqui, pense nisso. Jesus está no monte. Muda a foto para mim. Próxima foto do monte. Próxima foto do monte. Tem mais uma aí, né? Essa. Você consegue ver o barquinho lá agora? Certo? Então está lá o barquinho, né? Os mansos de coração enxergam, tá? Então essa foto é durante o dia, Jesus está no monte. E para nós aqui, durante o dia, é difícil enxergar. Agora põe aquela foto que eu pedi para você, Ellen. Essa. Jesus está no monte. E são 3 horas da madrugada. Essa é a visão que Jesus tem do monte para o mar da Galileia. Tem alguém aí ou não? Trevas. Da meia-noite até antes que o galo cante, que é os momentos mais escuros de um dia. São os momentos de mais trevas. E a Bíblia diz que os discípulos estão remando, e o vento é contrário. E de alguma maneira,
a quarta vigília do dia, às 3 horas da manhã, nesse ambiente, nesse cenário escuro, Jesus consegue enxergar os discípulos no meio do mar. No meio da maior treva da vida deles ou da sua vida, os olhos do Senhor estão te enxergando. Aleluia. Quando você recebe essa palavra, querido, durante o dia a gente não enxerga, mas Jesus, de maneira sobrenatural, Ele olha os discípulos cansados, desanimados, amedrontados, desistindo, e lá daquele monte, a Bíblia diz que Ele enxerga os discípulos. Volta o texto bíblico para mim. E vendo os fatigados a remar, porque o vento lhes era contrário, pela quarta vigília da noite, vendo-os da noite, foi ter com eles andando sobre o mar. Aleluia. Olha que tremendo, queridos. No meio de grandes trevas, Jesus sai do seu monte, Ele sai do seu lugar de intercessão, Ele sai do lugar onde Ele está orando, colocando os inimigos debaixo dos pés, e Ele vai ao encontro dos seus discípulos. O que eu quero dizer para você nesses dias? Quero dizer para você que no meio dessas trevas que nós estamos entrando, no meio dessas trevas da nação, no meio das trevas da tua vida, do teu casamento, no meio de trevas que você possa estar enfrentando, querido, por mais que seja a mais escura hora do dia, os olhos do Senhor traspassam as trevas, e Ele enxerga você onde está, e Ele vai até você, e se preciso for, Ele vai por cima das águas, e Ele vai vencer na tua vida, em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Aleluia. Olha só, querido, e foi ter com eles andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Próximo versículo diz assim: eles porém, ao vê-lo andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma, e gritaram de medo. Aí Jesus volta para eles e diz no próximo versículo: porque todos viram e se assustaram, mas Ele imediatamente falou com eles e disse-lhe: tem de ânimo, sou eu. No hebraico ou no grego é eu sou. O mesmo que chegou para Moisés e diz: em nome de quem eu vou? Eu sou, irei com você. E no meio das trevas, no meio do cansaço, no meio da angústia daquele povo, o Senhor se apresenta para eles e diz: eu sou, estou com vocês. Eu sou o que te cura, eu sou o que te sara, eu sou o que te prospera, eu sou o que te guarda, eu sou o que te levanta, eu sou o que te protege, eu sou o que te dá vitória, eu sou o que te lava, eu sou o que te coloca sobre todas as coisas. Aleluia. Esse é o Deus que nós precisamos crer. Vamos para Mateus, no capítulo 14. É a mesma história narrada por outro escritor. Mateus 14. E ele continua. É o mesmo cenário, é a mesma história, narrada por outro autor. Ele diz assim: a quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Querido, ninguém andou sobre o mar até hoje, a não ser Jesus e Pedro. Ninguém. Nenhum cientista conseguiu reproduzir essa façanha. Ninguém até hoje consegue comprovar ou explicar o fenômeno de andar por sobre as águas. Mas aqui nós temos Jesus fazendo isso. E os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Próximo versículo. Jesus, porém, imediatamente lhes falou, dizendo: tendes bom ânimo, eu sou, não temais. Próximo versículo. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Próximo versículo. Disse-lhe ele: vem, Pedro. Descendo do barco e andando sobre as águas, foi encontrar-se com Jesus. Aleluia. Querido, nós temos aqui um momento fortíssimo na história. Nós temos um ser sobrenatural, que é Jesus, andando sobre as águas. E agora nós temos alguém natural, fazendo as mesmas coisas que o sobrenatural faz. Jesus andar sobre as águas, para nós é milagre, mas nós estamos habituados com os milagres de Jesus. É Jesus. Agora Jesus desafiar alguém como eu e você,
na fragilidade minha e tua, homem sujeito às mesmas paixões, a dar os passos para andar sobre as águas. É aí que tem que mexer com a nossa fé. É aí que nós temos que parar e começar a refletir. E aonde nós podemos avançar nos dias de angústia. Jesus chama Pedro e diz: vem, Pedro, e vamos andar sobre as águas. Vem comigo, vem comigo. Queridos, é desafiador. Por quê? Quando a Bíblia diz em 1 João, no capítulo 4, versículo 17, a Bíblia diz que Jesus, ok? Vamos abrir comigo 1 João no capítulo 4, versículo 17. O apóstolo João está nos ensinando. Nisso é aperfeiçoado em nós o amor. O amor é aperfeiçoado em nós. Preste atenção, não é o meu amor que é aperfeiçoado, é o amor de Deus que se aperfeiçoa em nós. Amém? Nisso é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo, querida, a palavra juízo aqui não é a condenação dos últimos dias, não é o dia que você vai se deparar diante do trono de Deus. A palavra juízo aqui é a palavra crise. É a mesma palavra crise. Ele diz assim: nisso é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia da crise, no dia da angústia, no dia do desafio, no dia da pressão, nesse dia tenhamos confiança. Por que nós podemos ter essa confiança? Porque qual Ele é, somos também nós neste mundo. Quantos entendem esse texto? Ele está dizendo assim: assim como Jesus é, qual Ele é, qual Ele quem? Jesus. Qual Ele é, nós também somos. Igual a Ele, eu também sou. Parecido com Ele, eu sou. O que Ele pode fazer, eu posso fazer, porque eu sou igual a Ele neste mundo. Querido, perceba que não é no mundo vindouro, não é na eternidade, mas o apóstolo João, ele me diz, ele me dá a esperança, dizendo: olha, igual Ele eu sou, igual Ele eu posso. O que Ele pode eu posso, o que Ele tem eu tenho, o que Ele é eu sou, o que Ele faz eu faço. Aliás, Jesus disse que obras maiores eu poderei fazer. Aleluia. E agora, queridos, Pedro, olha Jesus andando sobre as águas, olha Jesus fazendo algo sobrenatural. No meio das trevas, Jesus enxerga aqueles homens fatigados, aqueles homens desanimados, e agora Jesus se manifesta sobrenaturalmente sobre as águas, e no sobrenatural Ele olha para um deles e diz: vem andar comigo nesse sobrenatural. Querido, eu quero desafiar você nesses dias de Brasil pegando fogo, nesses dias de angústia sobre a nação. Eu quero desafiar você: vem andar no sobrenatural com o nosso Senhor Jesus. Vem andar o sobrenatural nas regiões celestiais. Vem experimentar o que ninguém está experimentando. Vem enxergar o que ninguém está enxergando. Vem alcançar o que ninguém está alcançando, porque nele nós podemos fazer mais. Tem alguém aí ou não? Para quantos eu estou pregando aí? Aleluia. E aqui Jesus chama ele. Volta para mim em Mateus. E aqui Jesus volta e chama ele para andar. Agora veja o texto. Mateus, volta para Mateus. Vem Pedro. E descendo Pedro do barco e andando sobre as águas. Pode imaginar? Jesus, a gente imagina andando sobre as águas, amém ou não? Agora pode imaginar Pedro andando sobre as águas? Um homem como eu e você já pôde fazer essa proeza. O sobrenatural acontecendo na vida de alguém. E nós ouvimos um testemunho aqui do nosso irmão, que ninguém e nenhuma outra casa foi vendida, que o construtor é um cara chato, mas só ele conseguiu fazer um negócio. Isso é sobrenatural. Ô igreja, acorda aí. Tem coisas sobrenaturais acontecendo na tua vida, mas você não está entendendo. Querido, se ninguém está vendendo, é hora do sobrenatural acontecer na tua vida. Você pode vender. Ninguém está conseguindo, você pode. Ninguém está vencendo, você vence. Essa é a confiança que temos para com Ele, para que no dia do juízo, no dia da crise, no dia da angústia, no dia em que nós estivermos cansados,
No meio das trevas, Ele do monte nos enxerga. Aleluia! Oh, glória! Eu preciso injetar essa fé no teu espírito. Nós precisamos aquecer o nosso coração. Porque, querido, está vindo dias de grande aflição. Estão vindo dias de grandes ameaças. E só quem estiver no sobrenatural vai conseguir viver melhor. Eu quero convidar você, vem. Jesus disse para Pedro, vem Pedro, vem, vamos andar no sobrenatural. Olha só o interessante do próximo versículo. Mas, diga mas. Sempre tem um mas, né? Mas sentindo o vento, teve medo. Marcos diz assim, mas sentindo o vento e vendo as ondas, teve medo. Teve medo. Vamos para a cena. Jesus andando sobre as águas, tranquilo, né? Eu não tenho problema nenhum em ver Jesus andando sobre as águas. Agora Pedro eu tenho dificuldade. E Pedro, será que vai afundar ou não? Pisa, querido, você pode imaginar pisar sobre a água, era como se fosse um pavimento. Você acha que Pedro fez como para sair do barco? Pulou? Queridos, pelo perfil de Pedro, será? Colocou o pezão primeiro. Não é que está firme mesmo essa água. A água estava dura, queridos. Vocês já viram um lago congelado? Uma piscina congelada? É interessante, por baixo você vê a água, mas por cima você pode pisar. Provavelmente o lago ficou igual. E Pedro dá os primeiros passos. A Bíblia diz que ele andou, ok? Mas de repente ele sentiu o vento forte. Tem uma pergunta para fazer, para você que é homem e mulher de fé. Estão aqui ou não? O fato do vento soprar forte e as ondas forem altas, isso torna mais difícil andar sobre as águas? O vento soprando forte e as ondas do mar bravio, isso torna difícil andar sobre as águas? Dizendo, pô, hoje não dá, Jesus, não vou andar hoje não, o mar está muito agitado. Segunda pergunta, e se o mar estivesse tranquilinho? Estivesse bem calminho, não tivesse nenhum vento. Agora eu ando sobre as águas. Faz diferença o mar está agitado ou o mar está manso, o vento forte ou apenas uma brisa suave? Faz diferença entre andar sobre as águas ou não? Perceba, querido, que Pedro não estava ciente do tamanho do milagre, do tamanho do ambiente sobrenatural que ele estava vivenciando. Querido, não importa se tivesse vento caindo raios, ele estava andando sobre as águas. Alô? Se tivesse frio, calor, vento ou brisa, agitado ou mar manso, querido, o sobrenatural estava acontecendo, as águas estavam debaixo dos seus pés. O diabo e o medo, ele trabalha conosco dizendo, olha, está difícil, não vai dar certo. Mas como não vai dar certo? O sobrenatural já aconteceu. Eu já vivo sobrenatural. Eu já estou acima de principado, potestade, domínios deste século e dos séculos que virão. Eu já estou com Cristo assentado nas regiões celestiais, à direita do Pai, governando soberanamente. Se tem vento, se não tem vento, se está agitado, se não está agitado, eu já estou no sobrenatural. Aleluia! Quando você recebe essa palavra, esse é o poder de Deus, esse é o milagre. Com crise, com corrupção, ei, não importa o ambiente, o que vale é eu estar no sobrenatural.
Eu sou sobrenatural. A minha vida já está em Deus. Eu já vivo numa outra atmosfera. Eu já vivo numa outra dimensão. Os milagres já fazem parte da minha rotina. Aleluia! Quantos creem nisso? Querido, o fato de os ventos soprarem, o fato do mar agitar ou não facilita ou dificulta o fato de andar sobre as águas. O que Pedro deixou cair, o que Pedro se deixou levar foi por uma mentira, dizendo: está mais difícil agora. O vento não tornava mais difícil. O desafio de andar sobre as águas já era sobrenatural. Aleluia, aleluia. Querido, eu quero desafiar você. Quando Jesus estava na montanha, no monte, Jesus estava sendo o nosso sumo sacerdote, intercedendo por nós, orando por aqueles discípulos, abençoando a vida deles. Quando Jesus entra sobre as águas para alcançá-lo, agora Jesus é o Salvador. Obrigado, querido. Jesus é o meu Salvador. Ele vem e me salva. Ele vem e provê a minha vida. Amém? Agora veja o texto, olha o texto, para nós terminarmos. Mas sentindo o vento, teve medo, e começando a submergir, clamou: Senhor, salva-me, salva-me. Próximo versículo. Imediatamente ele estendeu a mão. Glória a Deus. Querido, eu não sei que distância Jesus estava, mas eu tenho certeza que Jesus não estava a um passo de Pedro. Jesus estava distante, a ponto deles não saberem discernir quem era. E Pedro falou: eu vou aí para ver se você é mesmo. Se você é, deixa eu ir aí, para eu vou tirar limpo. Então Jesus não estava tão perto, Jesus estava longe, a ponto de Jesus esperar, dizer: Pedro, vem. Se Jesus estivesse do lado do barco, Jesus não ia pedir. Era só um passo e Jesus já estava lá, ou eles estavam com Jesus. Jesus estava longe. Jesus estava longe. A distância de Jesus. Agora perceba nisso. Imediatamente estendeu Jesus a mão e segurou-lhe. Quando Pedro está se afundando, querido, impressionante, imediatamente Jesus se faz presente na vida dele. Parece que ele está longe, não é? Parece que ele está longe, mas ele está tão perto que imediatamente ele te segura. Agora veja o detalhe. Jesus não estava provando a fé daqueles discípulos. Alguns dizem que Jesus estava provando para ver onde eles iam. Não, Jesus não estava provando. Jesus estava com eles. Querido, Deus não prova, Deus não tenta ninguém. Por que eu acho que Jesus não estava provando? Porque quando Pedro andou sobre as águas e ele afundou, provavelmente Jesus ia olhar para ele e falar: ei, homem de pequena fé, hein? Vê se Pedro afundou. E Jesus olhasse para o barco e falou: João, próximo. Mateus, próximo. Você acha que alguém ia? Ninguém ia. A questão não é a prova. Você ouviu essa? Estou passando pela prova. Deus está me provando. Querido, isso é mentira. Deus não prova. A Bíblia diz, Tiago diz que Deus não tenta ninguém. O que Deus está te chamando é: vem para o sobrenatural. E por mais que no sobrenatural as coisas fiquem difíceis, se você for cair, Ele está perto para te segurar. Aleluia. E Ele vai te sustentar. Ele vai segurar você pelas mãos. Querido, quando Pedro estava afundando, ele não chegou a tomar um gole d'água, eu acredito. Jesus já puxou ele, e a Bíblia diz que disse-lhe, segurou e disse: homem de pouca fé, por que você duvidou? Estava indo tão bem. Por que você não permaneceu no sobrenatural? Próximo versículo, a Bíblia diz que logo que subiram para o barco, o vento cessou. Jesus entra no barquinho e agora tudo volta ao normal, e eles conseguem alcançar o objetivo deles. Querido, eu quero chamar a tua atenção que quando Jesus está na montanha, Ele é aquele que intercede por nós. Quando Ele entra no mar, Ele é o teu salvador, o teu protetor. Mas quando Ele entra no barco, Ele é a presença dEle marcante em nossas vidas. Amém? Querido, esse é o tempo que Jesus quer ter contigo.
tempo de convidar você a andar no sobrenatural, tempo de experimentarmos coisas maiores, coisas melhores, coisas sobrenaturais. Eu vejo alguns reclamando, alguns murmurando, alguns temendo o que vem pela frente. Queridos, não temam, porque Ele está conosco, e Ele te convida: vem para o sobrenatural comigo. Quantos querem andar no sobrenatural aqui? Quantos querem ousar em fé? Querido, o desafio de Pedro foi um desafio tremendo, e hoje esse desafio é para você. Talvez você está olhando só para as circunstâncias, talvez você está olhando só para o natural, está olhando para a crise política, está olhando para o teu bolso, está olhando para a tua saúde. Eles ficaram olhando para o vento, eles ficaram olhando para as ondas. Querido, Jesus olha para ele e diz: por que você vacilou? Eu quero convidar você a olhar para um ponto só. Olhe para Jesus, e não importa se o mar está calmo ou se o mar está agitado, Ele vai sustentar você pelas suas mãos. Glória a Deus. Quando você recebe essa palavra,